Como afirmou Hermes Trismegistus, o que é em cima é embaixo, o que é dentro é fora, o que é no micro é no macro. E certa vez, por ocasião do segundo Congresso Espírita Brasileiro, Bezerra de Menezes, em sua mensagem, afirmou que a mente do Cristo estava se aproximando do planeta. E curiosamente surgiu a chamado cinturão de fótons. No terceiro Congresso Espírita, ele complementa a mensagem: Jesus está voltando no comportamento de cada um. Eu sou Sebastião Camargo, quem amorosamente nos conduz até vocês é a Aline Gonçalves, e vocês, telespectadores, empresas e emissoras parceiras, corações solidários e fraternos, aceite o nosso agradecimento, a nossa infinita gratidão, em nome do Cristo, em nome de Deus. E nós estamos no Ensino Universal dos Espíritos, que é a nossa pauta de estudo no domingo, para estudarmos, compreendermos e vivenciarmos o Cristo em espírito verdadeiro. E hoje vamos falar deles. De quem? De Jesus e do Cristo. São a mesma pessoa? É o que veremos. Respirem fundo. O piloto está em nossa consciência, porque o Cristo é a essência que nutre e norteia a nossa consciência. O reino de Deus está dentro de nós, segundo Jesus. E de acordo com as informações de Miramês, se o reino está, Deus e o Cristo também estão. O que nos falta para acionar a potência deles para que façamos a nossa real transformação? A fé, que gera autoconhecimento, o trabalho no bem, que gera serenidade, e o desprendimento, que gera amor. Então vamos trabalhar. Nós estamos na série O Sublime Viandante, no pensamento de Ramatiz. Hoje somos sublimes aprendizes ou simples aprendizes. Amanhã seremos um mago sideral. Já falamos várias vezes que o espírito é um todo unificado e nós somos a alma, que é a mínima parte encarnada na matéria. E essa visão é de Miramês. Do mesmo modo, Joana de Ângeles, o espírito é a síntese ou a soma de todas as nossas vivências. E a alma é apenas um ponto de autoconsciência pura. E se assim pensamos, tudo cresce e evolui. O que é a alma hoje, dependendo das suas experiências e de sua bagagem, pode transformar-se num Cristo amanhã. O que é Jesus hoje, o mensageiro, amanhã ele pode ser o governador supremo do planeta Terra. Afirmam que ele já é, mas ele pode ser o construtor do planeta Terra e a consciência diretora, conforme veremos. Relembrando, o sublime viandante e o mago sideral, quando pensamos em Ramatiz. Esta é a sexta parte
Jesus de Nazaré e o Cristo planetário é o nosso tema geral de hoje. E a obra que nós vamos estudar mais exatamente, além de Jesus e a Jerusalém renovada, com certeza surgirão outros fragmentos. É somente um tópico, Jesus de Nazaré e o Cristo planetário, e como fazemos sempre na apresentação, a partir dessa série com Ramatiz, orientado por ele, relembramos algumas telas da aula anterior, do estudo anterior, no qual Hercílio Maes pergunta: todas as almas precisam ser submetidas aos grandes contrastes interiores para aprenderem a se situar diante da lei do amor? Quais os contrastes interiores? O bem e o mal, mesmo o mal não existindo, nós falamos assim, o positivo e o negativo, o vício e a virtude. Esses contrastes, por exemplo, alguém mentem e em mentindo difamam. Alguém caluniam e em caluniando perturba-nos, se não temos consciência. E quando percebemos o contraste da ofensa, da acusação infausta, da maldade e maledicência, ao invés de entrar na frequência, nós vamos aferir o que nós já possuímos, ofertar a outra face. Se alguém nos persegue e calunia, vamos orar por ele, cientes de que a oração é uma couraça de luz que nos defende por dentro dos nossos próprios tormentos e nos imunizam por fora. E a resposta foi que leis representam um roteiro. O roteiro determina que ofertemos a outra face. Segurança, se a respeitamos, se a exercitamos, ela vai nos dar segurança. Vai nos dar o amparo através da justa ou da correção justa e necessária. Portanto, a harmonia do conjunto interior e exterior depende de elas serem válidas, serem vividas de forma serena e imparcial. Cientes de que o único tribunal de fato a nos julgar, porque Deus não tem um tribunal, nem o Cristo, nem os bons espíritos, é o da nossa consciência. Nós estamos gravando a lei de Deus em nossa consciência. E nós vamos responder pelo que sabemos dessas leis, mediante o que estamos fazendo. Primeiro, nós assimilamos as leis da etapa a ser vivenciada. Caso na ação violemos essa lei, nós vamos nos reajustar perante a ela, que foi gravada ou está sendo gravada em nossa consciência. Então, o único tribunal a nos julgar, de forma imparcial, é o da nossa consciência. E na hora de proferir a sentença, o único juiz que vai aparecer somos nós mesmos, eu, você, nem é a nossa consciência mais. Somos nós que prometemos agir de tal modo e às vezes agimos de outro. E mesmo que essa ação contrarie a lei manda ser indulgente ou indulgentes com as imperfeições dos outros. E a indulgência começa conosco. E indulgência é algo que atrai a situação errônea para um diálogo, acalma sem julgamentos e reergue com as novas diretrizes para a justa correção. Do mesmo modo, o perdão nos leva ao arrependimento para não fazer de novo, a tomada de consciência, como fazer corretamente, e
ao mesmo tempo, o balanço entre o que deveria ser feito e não foi feito, sem culpa nem culpados, refazemos o projeto e partimos para a reparação, a justa reparação ou a reparação necessária. Portanto, a harmonia do conjunto depende destas leis serem válidas, vividas, profundamente compreendidas e, acima de tudo, vividas de forma serena, sem atropelos e imparcial, fazendo a outrem o que gostaria que nos fosse feito. E dentro desse arcabouço dessa lei, as oscilações são atributos de quem se desloca nesse arcabouço formado por elas, que vai do micro ao macro, de dentro até fora, de cima até embaixo e vice-versa. Então, o arcabouço é onde eu posso me mover, eu posso recuar, orientando a parte inferior, ou avançar buscando as diretrizes superiores. E nessa oscilação para o micro ou para o macro, aprendermos. A lei é amor abrangente. Então ela não julga, não pune, não castiga, não proíbe, não impõe. Ela ama e dá as diretrizes. Não nos isenta daquilo que devemos fazer. E a cada um conforme as suas obras. Então a lei é amor abrangente. Então, ela permite essas oscilações, esses retornos, superações infinitas e ora nos ergue, ora nos sustenta a queda, às vezes por equívoco ou ignorância. E esta queda, essas superações infinitas, esses retornos, essas recapitulações, esses deslocamentos, nós vamos aprender a avaliar essa lei e a conhecê-la. Porque ela não julga, não condena. Então, se eu me equivoquei, eu preciso retornar, refazer o caminho. Se a situação está com aparência de difícil ou asfixiante, eu sei que ela vai me dar as condições para superar qualquer situação. Ora, ela vai me erguer se eu estou derrubadinho, triste, desolado. Ora, ela vai me sustentar durante a queda, porque eu fui para a ação. Ora, eu estou triste, desolado, desanimado. Ela vai me reerguer. Ora, eu fui com o que eu tinha, caí, e agora ela vai me sustentar nessa queda e vai me trazer de volta até o equilíbrio outra vez. Então, leis não vieram para punir, elas apontam o caminho, dão o sustentáculo, o conforto, consolo, segurança e tudo o que necessitamos para uma vida plena, saudável e feliz. E nesse processo de autoiluminação e harmonização com as leis e com a vida, devemos nos observar e procurar impregnar cada surto animal primitivo de nosso ser com a compreensão nova conquistada, por intermédio desses retornos, dessa imparcialidade que a cada momento vamos adquirindo de compreensão dessa lei e, ao mesmo tempo, saber avaliá-la. Vamos supor que num desses equívocos geramos um prejuízo enorme para a sociedade. Então, ela vai me permitir recapitular, refazer o projeto e, conforme a ação posterior, eu posso agir dando um lucro 30, 60, 100 ou 1000 vezes a mais do que o prejuízo anteriormente que foi levado a efeito. Por isso, diante de uma situação infeliz, não se condene, porque a lei não o faz, ela não é de condenação. Ela é de reparação justa e necessária para o nosso e para o bem do contexto onde vivemos. O mais interessante da lei é que, se ferirmos, se violarmos
as leis que regem o contexto, a lei já previa esse equívoco. Se ela previu trilhões de anos antes a vinda de Jesus e como seria do início do nascimento à crucificação, como não preveria um equívoco? Será que permitiria que nós prejudicássemos alguém como se fosse um prejuízo de fato? Jamais. Então, todos que passam pela situação do prejuízo, desconforto, etc., estão exercitando, estão se adequando ou compreendendo a própria lei. Então, não existe nada fora do prumo, porque Deus é a suprema sabedoria. Não existe nada sem a sua supervisão, porque Ele é a inegável onipresença, Ele está na cena. Não existe nada insuperável, porque Ele é a onipotência. Tudo pode e nós tudo podemos naquele que nos fortalece. Então, sempre a situação infeliz vai ficar ali, porque escorregamos, não dá para tentar de novo sem novos saberes. Então, agora nós vamos oscilar na direção do superior, buscar as diretrizes, depois retornar para a superação, para o soerguimento, para os retornos, para refazermos o caminho de fato. Feito isso, vamos seguir. Então, Jesus de Nazaré e o Cristo planetário. A obra é o Sublime Peregrino. O que recordamos, Jesus é a Jerusalém renovada. Então, Jesus é um espírito excepcional, um avatar acima dos desejos e comprometimentos humanos. Ele está acima disso, ele já passou por tudo isso. É entidade bem mais importante do que qualquer reunião de planetas fadados a uma vida transitória no cosmos. Então, Jesus é um espírito excepcional, porque já fez um caminho formidável antes de nós, um avatar acima de todos os desejos e comprometimentos humanos. Por isso que Ele nos ama incondicionalmente, porque Ele já passou por tudo isso e sabe que é questão de tempo para sairmos dessa situação menos feliz e alcançar estágios mais iluminados de consciência. Então, Ele é uma entidade bem mais importante do que qualquer reunião de planetas fadados a uma vida transitória no cosmos. Os planetas são escolas, são salas de aulas. Os seres que vivem nos planetas estão a caminho de tornarem-se construtores dos próprios planetas. E Jesus é um desses, daqui a pouco veremos isso. Hoje é o mensageiro divino, o Espírito excepcional que veio do Cristo, falar da mensagem de seu Pai, da consciência construtora e diretora do planeta de fato. Ele é o mensageiro que veio em nome do, ele é o médium, o intermediário. Ele afirmou mais de uma vez: eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. Céus simboliza a consciência dele é o Cristo, e ao mesmo tempo afirmou: eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai. E quando esse Pai, esse Cristo, por meio dele falava, afirmava: eu sou a luz do mundo. Eu sou a porta das ovelhas. Quem me vê, vê o Pai. Agora, quem vê o Cristo, pode ver também a consciência cósmica, da qual ele é uma diminuta fração também. Prossigamos. Só voltando aqui um pouquinho. Então, ele é mais importante porque os planetas são consciências que estão evoluindo também por conta de todos os seres que neles vivem. Então, é a soma de todos os seres
dentro de um planeta que forma essa alma, a consciência que o conduz. Mas se olharmos para o planeta, tem os reinos. Então, se imaginarmos todos os seres abaixo dessa consciência crística, e essa consciência crística se manifestando por intermédio do mensageiro, assim como o nosso espírito tem muito maior cabedal do que nossa alma, então em gênero e grau, ele é muito mais importante nos saberes do que a própria alma, que é um aluno, que é uma simples aprendiz. Por isso que ele, Jesus, que está a caminho de tornar-se um construtor de mundo, ele tem um grau de maior importância do que o próprio planeta, que é a parte física, que um dia vai tornar-se psi até a consciência espiritual, mas por enquanto ainda está muito longe dessa realidade. Por isso que ele sozinho pode angariar novos recursos e construir um planeta inteiro. E o planeta por si mesmo, se a consciência diretora sair, ele desintegra totalmente. Jesus não era um pecador em busca de sua redenção espiritual no mundo físico, mas sublime instrutor em missão de esclarecimento aos terrícolas. Obviamente, ele merecia a melhor assistência possível para a consecução de sua obra. Então não era um ser com os nossos equívocos, já estava acima disso, então ele não estava a caminho da redenção, de se redimir perante a lei. Então está acima disso. Um sublime instrutor, um mestre, modelo e guia, a nos esclarecer como terrícolas e de maneira, de acordo com o tamanho de sua missão, ele tinha direito à assistência, desde os seres mais pequeninos como elementais, que provocavam as tempestades, com os quais ele conversava e acalmava as tempestades, os que compunham a estrutura da própria água e neutralizando a força da gravidade do próprio corpo, andando por sobre as águas, e muitas coisas, além da equipe espiritual gigantesca, quando ele dava ordens à distância, estas equipes, segundo Miramês, ia lá e executava a ação, como o caso da filha de Jairo, que ele nem precisaria ir lá. Então, quem é que reorganizou todo o corpo? Os elementais é que compõem todo o corpo, tanto o físico quanto o espiritual. Ou o servo do centurião, que ele nem precisou ir lá pessoalmente, enviou essas equipes ordenando e acontecendo de acordo com a sua ordem. Então tinha essa equipe, todas essas equipes, toda essa assistência para a conclusão, a completude de sua obra, a consecução dessa obra gloriosa. E a pergunta chega: conforme deduzimos de vossas palavras, conforme Ercílio, então Jesus é uma entidade e o Cristo é outra? E Ramatiz prossegue. Porventura tal concepção, ainda pergunta mais outra pergunta, o Ercílio. Porventura tal concepção, Cristo e Jesus, não traz mais confusão entre os católicos, protestantes e espíritas, já convictos de que Jesus e o Cristo são a mesma pessoa? E ainda para muitos, principalmente para protestantes e às vezes católicos, que Jesus e Deus é a mesma coisa? Então vamos lá.
Em nossas singelas atividades espirituais, nós transmitimos mensagens baseadas em instruções recebidas dos altos mentores do orbe. Então, ele não está falando por si mesmo. Ele está trazendo informações desses avatares, desses guias da humanidade e transmitindo a nós. Ele está falando que Jesus é um e o Cristo é outro, porque ele tem essas informações e com certeza já viu a alma e o espírito como dois seres pertencendo ao mesmo universo consciencial e Jesus e o Cristo do mesmo modo. Portanto, já é tempo de vos afirmar que o Cristo planetário é uma entidade arcangélica. Então, o Cristo planetário é a consciência que construiu e, de fato, é o governador supremo do planeta Terra. Arcangélica porque pertence ao universo dos arcanjos. Enquanto Jesus de Nazaré, o que nasceu em Nazaré, espírito sublime e angélico, foi o seu médium mais perfeito na Terra, ou seja, uma fração desse Cristo, como a alma é a médium do Espírito, uma fração diminuta desse Espírito, ou um ponto de autoconsciência pura desse Espírito, uma semente de uma das laranjas de um pé de laranjeira repleto de frutos. Esse é o simbolismo da alma em relação ao próprio Espírito ou de Jesus em relação ao próprio Cristo. Os próprios espíritas, em sua maioria, embora já possuam noções mais avançadas da realidade espiritual, ainda se confrangem, frangem a testa, discordando, quando se lhes diz que o Cristo é um arcanjo planetário e Jesus, o anjo governador da Terra. Imagine a ministra veneranda na colônia Nosso Lar, a única que viu Jesus pessoalmente, e o governador da colônia. Então agora nós podemos ver Jesus, o governador, andando pelo planeta fisicamente, e o Cristo é a consciência que estrutura e mantém o planeta a ser governado. Então, por mais que os espíritas que deveriam compreender isso com maior amplitude, ainda se confrange a maioria, mas muitos que ouviram Emmanuel e Chico Xavier a partir da obra A Caminho da Luz, quando Emmanuel afirma: por mais respeito que temos a Jesus, o Cristo, ele é o governador supremo do planeta Terra, mas não é o governador do sistema solar. Existe um Logos, um Cristo que governa o sistema solar, que não é o mesmo que governa uma constelação, conforme prosseguiu em 1954 numa entrevista concedida à LBV. E concluiu em 1972 com José Herculano Pires, que deu origem à obra, a partir da entrevista de José Herculano Pires com Emmanuel e Chico, A Era do Espírito. Que o que governa uma constelação menor não é o que governa uma maior, que é uma fração dele. O que governa uma maior não é o que governa a galáxia. O que governa a galáxia não é o que governa a nebulosa que a gestou, a nebulosa menor. E essa menor não é governada pelo mesmo que governa a nebulosa maior que gestou a menor. E nesse momento Chico pediu para Emmanuel parar, que a cabeça dele não aguentava. E sabemos que quem governa essa nebulosa não é quem governa um universo. E quem governa um universo não é o mesmo que governa uma dimensão cósmica, que dentro dela os universos são infinitos.
E a soma de todas as dimensões, com a regência da consciência sendo o todo maior do que as partes, a isso chamamos Deus. Essa essência que governa, e tudo que está sendo governado são expressões do próprio Deus. O anjo é entidade ainda capaz de atuar no mundo material, cuja possibilidade a própria Bíblia simboliza pelos 7 degraus da escada de Jacó. E essa escada, na Bíblia, está que anjos desciam para essas missões, como Jesus o fez, e depois subiam. E subiam não é só anjos retornando, somos nós tornando anjos. Eles desciam para nos auxiliar, para que pudéssemos ser anjos também. E quando subiam, levavam mais ovelhas para o seu aprisco. E a nós, transformando-se em almas, em espírito, iluminando-se e unindo-se para formar futuros anjos também. Mas o arcanjo não pode mais deixar o seu mundo divino e efetuar qualquer ligação direta com a matéria, pois já abandonou em definitivo todos os veículos intermediários que lhe facultaria tal possibilidade. Assim como o espírito não encarna diretamente. Quem encarna é a alma. Vamos imaginar que o espírito seja o Cristo e a alma semelhante a Jesus. E mesmo sendo ela semelhante a Jesus, ela precisa construir um perispírito, como Jesus o fez, para poder dialogar com os terrícolas. E nós, para podermos dialogar como almas aos elementos retardatários do universo subconsciente, perispírito e corpo, ou inconsciente, a partir do consciente. Então, feito isso, consciente desta realidade, e podemos ler de carreirinha, o anjo é entidade ainda capaz de atuar no mundo material, porque só desce quem subiu, cuja possibilidade a própria Bíblia simboliza pelos 7 degraus da escala de Jacó. Mas o arcanjo, a nossa consciência e o espírito não age diretamente na matéria, nem a própria alma, porque ela precisa do perispírito. A alma está na mente, a mente tem o perispírito para se expressar e o perispírito age sobre o corpo e interage com o entorno. Então o arcanjo não pode mais deixar o seu mundo divino, a consciência diretora do planeta, esse local, e efetuar qualquer ligação direta com a matéria, com todos nós, embora esteja em todos nós, pois já abandonou em definitivo todos os veículos intermediários que lhe facultaria tal possibilidade. E assim, o próprio Jesus, espírito ainda passível de atuar nas formas físicas, teve de reconstruir as matrizes perispirituais usadas noutros mundos materiais extintos, que já se extinguiram, a fim de poder encarnar na Terra. Como nós sabemos que no Akasha tudo está gravado, ele convoca as suas memórias das experiências vividas nesses mundos, como agentes perispirituais, que permanecem vivos e atuantes, e formam o novo modelo organizador biológico para gerenciar o futuro corpo e poder estar conosco. E aí, encarnar-se na Terra é descer para auxiliar os retardatários. Jesus, como dissemos, não é o Cristo, mas a consciência angélica mais capacitada para recepcionar e cumprir a sua vontade em cada plano descendente, nessa descida
para auxiliar do reino angélico até a terra. A escada de Jacó, vindo do reino angélico, se adequando, preparando seus corpos até vestir a nossa roupagem. Por mais que os elementos que ele usou para a última expressão, ou a expressão mais simples para falar conosco, por mais que sejam elementos semelhantes, é os mais hábeis que existe dentro da semelhança. Por isso, ele teletransportava, ou que nós chamamos de bilocação também, ou a ubiquidade, poder estar mais de um lugar ao mesmo tempo, ou em muitos lugares, ou em todo o planeta, com múltiplas realidades. Somos sempre a soma de muitos. Então Jesus, como dissemos, não é o Cristo, mas uma fração do. Então a consciência angélica mais capacitada para recepcionar e cumprir, receber as ordens do Cristo e fazer cumprir esse plano divino descendente, desce do reino angélico até nós e depois nos conduzir até Ele. Em sua missão sublime, Jesus foi a janela viva, aberta para o mundo material, recebendo do Cristo as sugestões e inspirações elevadas para atender à salvação das almas em educação na crosta terráquea. Então, em sua missão sublime, antes de vocês existirem, eu já era. Antes não foi vocês que me escolheram, eu vos escolhi. Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá. Então, se já existe ovelhas no aprisco, é necessário que ele volte para buscar as que ainda não estão no aprisco. Então, a sua missão sublime foi como uma janela viva, porque ele afirmou, manifestando Cristo, eu sou a porta das ovelhas. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não pensar como penso, sentir como sinto, falar como falo e viver como vivo. Ou passar pela estrutura do meu próprio corpo, já que dele fazemos parte. Então, essa porta aberta para o mundo material, a escada de Jacó, recebendo do Cristo as sugestões e inspirações elevadas para atender à nossa salvação, a salvação dos nossos próprios tormentos, de almas ainda em estágios primitivos, em educação, para fazer emergir a sua própria essência do Cristo e do Deus que nelas existem, que estão encarnadas na crosta terrestre, ou crosta terrestre. No entanto, Jesus também ascensiona ininterruptamente pela expansão ilimitada de sua consciência e libertação definitiva das formas dos mundos planetários transitórios. Por enquanto ele aqui esteve, temos notícia e vamos ver que ele não mais voltará fisicamente, porque ele já avançou tanto que não voltará. Voltará em nossa consciência. Lembra que eu disse com Bezerra no início? Jesus está voltando no comportamento de cada um, mas não virá como um humano, como um dia veio. Então, no entanto, Jesus também ascensiona ininterruptamente pela expansão ilimitada de sua consciência, e a nossa também é ilimitada, não tem limite. A libertação definitiva das formas dos mundos planetários. Quando ele atingir esses degraus, ele vai enviar alguém em seu nome, uma fração da sua consciência, para fazer o que hoje sabemos que ele fez há 2000 anos, ou mais ou menos isso. Aqui a sua, aqui é S maiúsculo, embora na obra não esteja muito, se eu mudei aqui eu esqueci. Então, sua consciência quando fala do Cristo, quando fala do próprio Jesus e quando fala de Deus, maiúsculo.
É provável, portanto, que no próximo Mahavantara, que são os grandes planos que levam 4.320 bilhões de anos, 2.160 bilhões de anos para a construção de uma pauta e depois o mesmo período para a transformação do que foi construído até a total desintegração e sublimação dos elementos. Então, nesse período, quiçá, após esse grande plano, ele também já se gradue na escala arcangélica e passe da escala angélica para a arcangélica, e então participará diretamente da criação dos mundos sobre a inspiração do arcanjo, do Logos ou do Cristo. Então, quando falarmos arcanjo, Logos ou Cristo, sinônimos do vosso sistema solar. Então, agora, em obediência ao Cristo que governa o sistema solar, atingindo a escala arcangélica, ele já pode criar o seu próprio mundo, eleger o seu próprio mensageiro ou mensageiros e fazer o que fora feito conforme vimos. É o arcanjo, o Logos ou Cristo planetário da Terra, agora não do sistema solar. Então é o arcanjo, Logos ou Cristo planetário da Terra, cuja luz e essência vital, em perfeita sintonia com a vontade e o plano de Deus, agora o arquiteto cósmico, então alimenta a alma da humanidade terrícola. Então veja o tamanho disso. Respirem fundo. Então é o arcanjo. Então imagina esse ser da escala arcangélica, o Logos ou Cristo planetário da Terra, o que construiu toda a Terra como consciência diretora, onisciente, onipresente, onipotente, cuja luz e essência vital do âmago à periferia, em perfeita sintonia com a vontade e o plano de Deus, o seu superior, então ele alimenta a alma da humanidade terrícola. Então a alma da humanidade inteira. E a alma da Terra é a soma de todos os encarnados e desencarnados sobre a regência desse Espírito-chefe. Então ele alimenta toda essa alma que é a soma de todos os encarnados e desencarnados, com a sua essência vital, a sua essência divina, em nome do Supremo Arquiteto. Como faz a nossa consciência espírito, que construiu o próprio corpo, que o vitaliza da mais ínfima partícula à sua totalidade, e assim como modelo organizador desse corpo, o perispírito, e a própria mente, que é a sua mensageira. E a alma fica observando o que a mente faz em obediência ao Deus interior, o que o perispírito faz em obediência a ela e o que o corpo faz em obediência a ele. E a própria subconsciência em obediência à consciência e à superconsciência também. Os homens vivem embebidos de sua essência sublime, porque ele está em nós e nós nele. E por isso, sentem no âmago de suas almas uma direção que os orienta, por intermédio da intuição ou inspiração, e de forma incessante, para as melhores aquisições espirituais no mundo educativo da matéria. Basta saber ouvir. Por isso que Jesus disse-nos: quando fordes orar, entre para dentro do vosso aposento, a mente. Nós vivemos na mente. Feche as portas, os sentidos,
Esqueça o mundo, esqueça os sentidos. Fale ao Deus em secreto, que está em nós e nós nele, que em secreto te ouvirá. E no outro momento disse, busque em primeiro lugar esse reino de Deus e viva de acordo com a sua lei, com a sua justiça. E o resto vos será acrescentado. Então os homens vivem embebecidos ou embebidos, permeados por sua essência sublime. Mas às vezes não percebe de acordo com a sintonia, mas ele está ali. E por isso sentem no âmago de suas almas, na essência de suas consciências, uma direção que os orienta. Basta silenciar, desligar-se do entorno que é perceptível, muito claro e muito rápido, de acordo com o que se pretende. E isso acontece de forma incessantemente, dioturnamente, 24 horas por dia e etc. Isso para as melhores aquisições espirituais no mundo educativo da matéria. Agora, se for para as piores, aí perdemos a conexão e vem o que chamamos religare, para religar-nos, recompor essa conexão com a nossa própria essência. As criaturas mais sensíveis, os intuitivos e os inspirados, às vezes identificam essa voz oculta a lhes falar silenciosa e ternamente nas belezas edênicas que se aguardam após o desenlace do corpo carnal. Edênicas vem do Éden, lembra o jardim do Éden? Essas belezas como se fosse do jardim do Éden. Então as criaturas mais sensíveis, aquelas que oscilam para o superior, se abastece das informações e vai lá no inferior para arrebanhar as ovelhas perdidas. Os intuitivos que não perdem a conexão com a sua essência. Os inspirados que não perdem a conexão com outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir e a nossa também progressão. Às vezes, esses seres inspirados intuitivos identificam essa voz oculta, que é a voz de Deus, a voz do Cristo em nossa própria consciência, a lhes falar silenciosamente. Tem vários amigos que são pastores, falam com Jesus, falam com Deus, e é isso. E é possível. Emmanuel também fala que se realmente mudarmos, se as nossas intenções for a construção de aquisições espirituais superiores, nós vamos buscar diretamente na fonte, que é o que ele está falando aqui, sem o auxílio de quaisquer intermediário, que é toda a intenção da espiritualidade. Mas precisamos chegar lá. Então nós vamos identificar essa voz oculta em nós, a nos falar silenciosa e ternamente. Vinde a mim, todos vós que sofreis, que encontrais sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Então, nas belezas edêmicas, como se fosse um paraíso, essas instâncias, quando as conectamos ou as alcançamos. E essas belezas também nos aguardam após o desenlace do corpo carnal, mas pode ser vividas aqui mesmo, segundo Kardec. Eu não preciso esperar morrer para vivenciá-las. Eu posso fazer essa conexão e viver sobre suas diretrizes e permanentemente ou dioturnamente viver no paraíso, no Éden que eu construí com as minhas atitudes, com os meus pensamentos, sentimentos e palavras. Assim, o Logos, o Verbo ou o Cristo, aqui aumentou está vendo? Então, sinônimos. O Logos, o Verbo
ou Cristo. Ali atrás, vimos, agora acrescentou o Verbo. Então, o Verbo Criador são esses Cristos. Então, assim, o Logos, o Verbo ou Cristo do planeta Terra, em determinado momento passou a atuar diretamente pelo seu intermediário Jesus, anjo corporificado na figura humana, transmitindo à humanidade a luz redentora do Evangelho. E o que é o Evangelho? A essência da consciência cósmica, canalizada pela consciência crística e trazida até nós pela consciência angélica. Então, assim, o Logos, vou voltar aqui só para vocês lembrarem o que foi dito em relação a esse Logos. Então, lá tinha a palavra arcanjo. Então, agora vamos voltar lá e relembrar diferente para vocês. Então, assim, o arcanjo, o Logos, o Verbo ou Cristo do planeta Terra, a consciência que o construiu e na sua completude governa, em determinado momento passou a atuar diretamente na matéria pelo seu intermediário Jesus. Ela fracionou alguém para falar em seu nome. Anjo corporificado na figura humana, uma fração diminuta da nossa consciência como alma a falar com os seres do nosso universo perispiritual e físico, transmitindo à humanidade, no nosso caso, ao mundo mental, consciente, subconsciente, perispírito e corpo, e até com o inconsciente, trazer a luz redentora do Evangelho, que é força, vitalidade e vida. O Evangelho, podemos dizer que é sinônimo. Então, quem é o Evangelho para nós outros? O próprio Jesus, o próprio Cristo, o próprio arcanjo, o Logos. Ele é a lei que conhecemos. Quem é o Jesus, o mensageiro, o Cristo do sistema solar? Com certeza, são outros seres. Em relação à consciência diretora do sistema solar, esse ser, esse Logos, com o conhecimento mais vasto, tem como mensageiros os Logos, os arcanjos que governam os planetas, que têm como mensageiros os seus avatares, os seus messias, porque são muitos messias, segundo Kardec. E eles se comportam como leis. Eu sou a luz do mundo, sou a porta das ovelhas. Quem me vê, vê o Pai. Eu sou o caminho da verdade e da vida. Leis. No entanto, o Cristo planetário não podia reduzir-se ao ponto de vibrar ao nível da mentalidade humana ou habitar a precariedade de um corpo de carne. Alguém poderia colocar toda a luz do sol dentro de uma garrafa? Se fosse possível, a garrafa explodiria. Então, condensar toda a luz da consciência do Logos, do arcanjo, do Verbo, do Cristo que criou e governa o planeta, não teria como viver dentro de um corpo físico. Você que tem filhos com aparência de imperativos, que em determinadas situações é a consciência daquele espírito que não está cabendo naquele corpo, por isso que ele fica elétrico. Mas pode ser também você, mãe, que estava insegura, e o processo de insegurança da 12ª à 20ª semana de gestação faz com que o filho fique hiperativo também. Mas às vezes é tanta capacidade, tanta energia que ele precisa de direção para canalizar essa energia para o bem. E se você deixá-lo a seguir ao sabor do vento, ele se perde, porque o mundo vai ofertar
mecanismos escusos, ele vai desviar o roteiro de sua inteligência e de sua consciência, já que não recebeu as diretrizes no próprio lar. Ou querer colocar a água do mar inteiro dentro de um copo. É comparar a consciência crística animando um só corpo, já que ela está em todos os corpos, no processo da onipresença. E assim, terminou a aula de hoje. Nem doeu, não é verdade? Então fica aí a reflexão. Na sequência, o que veremos? Nós mudamos o modo, a gente apresenta o subtópico. Uma só medida na criação, porque vai perguntar se Jesus também evolui como nós, o Cristo. E eles começaram exatamente por onde começamos. Ninguém ensina caminhos que não haja percorrido, segundo André Luiz. Então, se hoje Jesus nos conduz, é porque ele já foi igual a nós. Sabe das nossas dificuldades. Por isso não condena o filho pródigo. Deixa-o ir, viver as suas experiências necessárias à sua maturação e o aguarda no retorno. Deixa cometermos N equívocos que para ele não são equívocos, são experiências valiosíssimas. Achamos por orgulho que sabemos tudo e às vezes não sabemos nada, e tem paciência e espera a gente às vezes quebrar a cara, como falamos, depois nos aguarda para acolher-nos. Agora você já sabe o que não fazer, por onde não deve andar. Agora tome a sua cruz, negue-se ou negue a si mesmo e siga-me. Então, uma só medida é o que veremos. Dentre essas informações, separamos algumas telas. Os teosofistas dizem que os arcanjos são entidades oriundas de uma linhagem à parte, jamais viveram na face da matéria, cuja evolução ainda segue diretrizes diferentes dos homens. Isso é exato? Sabemos que não é. Na obra do próprio Pietro, num dado momento, por conta dessas informações, ele chegou a pensar isso. E depois refez o seu pensamento. E Ramatiz traz as informações de acordo com o pensamento de Pietro Baldi refeito. Jamais existem duas medidas diferentes no plano da criação e da manifestação do Espírito com E minúsculo ou com maiúsculo, em peregrinação para adquirir sua consciência individual como ser imortal, a caminho da angelitude. Então, a centelha espiritual, que é o espírito simples e ignorante, a mônada primitiva, o princípio inteligente do universo, o átomo primitivo, em todas as suas latitudes do cosmos, por onde ele perambula, adquire o seu limite consciencial, situando-se nas formas efêmeras dos mundos planetários, minerais, vegetais, animais, pré-humanas, e depois evolui através do transformismo das espécies, conforme falamos, até chegar no ápice dessas consciências. O esquema evolutivo é absolutamente um só. Sensação através do animal, emoção através do homem, sabedoria através do anjo e o poder e a glória através do arcanjo, e assim infinitamente. Então fica aí a reflexão e já sabe o que veremos ao vivo e em cores na nossa próxima aula. E para a nossa agenda,
nós temos alguns recadinhos para vocês, o que vocês vão encontrar em nossa programação. Que, por sinal, cada dia nos esforçamos, a Aline se esforça, o César se esforça, todos nós, para dar o melhor de nós para vocês. A quem agradecemos infinitamente, internauta, espectadores, os que já estão inscritos em nossos canais, os que curtem, compartilham e convidam outros a fazê-lo, os que comentam, que de uma forma direta ou indireta nos ajudam nessa interminável jornada. Tanto aqui no canal do YouTube, no Facebook, no Instagram, no Telegram, no X, no Spotify, no podcast da Amazon, da Apple, no YouTube Music e várias outras possibilidades de interação e de apresentação do conteúdo a vocês. Na segunda-feira, às 20 horas, na série Meditação à Luz do Dia, a terceira temporada, no programa 13, Harmonia no Lar, espera por você, amanhã às 20 horas. Quarta-feira, às 20 horas também, da quinta temporada de Exemplos Não Nos Faltam, o programa será o 17, O Amor é a Alma da Vida. E na próxima quinta-feira, dia 12, em O Despertar Necessário, às 21 horas, o que temos para você? Mais uma etapa que nós nominamos para vocês, que chamamos de, deixa eu ver aqui, no dia 12, porque nós mudamos, Iluminação e Expansão Consciencial, que o Alexandre mudou do dia 12 para o 19, porque nós temos um convite para uma live com o pessoal de Franca, com Cirlei e a Shirley, no dia 12. Então, remanejamos o Alexandre para o dia 19, com o tema Agente Consciente de Progresso, também às 21 horas. E dia 12, a gravação dessa etapa para vocês, que já é a segunda parte da Iluminação e Expansão Consciencial, que começou a primeira parte no dia 5 de dezembro. E o que tem mais? O próximo programa de domingo. Você já viu uma palhinha, já sabe o que vai encontrar na sétima parte. E nós temos para vocês. Já adquiriu os livros? Quer nos convidar para palestras e seminários para estar com vocês em vossos eventos? O telefone ou o WhatsApp, para ser mais exato, para você entrar em contato, é o 11 97444 0770 e falar com a Neuza Leal, para enviarmos os livros autografados ou não, ou para os convites, porque ela que organiza toda a nossa agenda, tanto no país ou fora dele. Então agradecemos a todos que estudaram conosco todas as etapas do estudo Tempo de Despertar o Ser, que entrou em recesso e volta 19 de janeiro. Mas os que participaram e participarão no futuro. Nós agradecemos profundamente a participação de todos. E agradecemos todos também que participaram da segunda vivência, o Despertar da Consciência, em Marabá, e vai participar da segunda vivência, participaram também da segunda vivência que aconteceu dia 7 no Paraná, em Três Barras, lá com a Lúcia e o Luiz. E na sexta-feira, às 20 horas, na próxima sexta-feira, aqui no canal do YouTube,
a palestra Deixo Ir com Ariaci Virgínio de Aracaju, Sergipe, que foi proferida na 4ª vivência Despertar da Consciência no município de Olímpia, estará à sua disposição. E no sábado, às 10 da manhã, no Devação do Incognoscível com Pietro Baldi, a 5ª parte, editada para você rever. No sábado, às 20 horas, a cura do leproso com Crispim Lúcio, da mesma vivência citada, à sua disposição. E o estudo Tempo de Despertar o Ser, como eu já disse, volta 19 de janeiro. Já está em recesso. Na terça-feira, às 20 horas, nós postamos esse estudo em nosso canal para vocês. E os estudos realizados no grupo Tempo de Despertar o Ser, e o tema atual é os conceitos da própria obra. A primeira parte será postada, depois a segunda. Na terça-feira, às 20 horas, o Davi Ascenso, no canal Programa Espiritismo e Vida, reprisa o que acontece aqui nos domingos. Só que ele está lá nos começos, nos 30, 40 primeiros programas daqui. Nós já estamos quase em 300. Ele vai reprisando um a um, segundo ele. O nosso próximo estudo no Telegram, que também agora está em recesso, será dia 25 de janeiro às 17h30. A frase de impacto, que é a segunda, de Bezerra de Menezes: pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. Para que possamos auxiliar na compreensão do tema, que é dessa segunda frase que está na página 5 de nosso livro, você pode ir lá na página 307 do primeiro livro até a 309 e dar uma olhada, que tem um reforço legal para a compreensão. E esse estudo é transmitido também pelo X, simultaneamente. Então, pelo antigo Twitter e pelo Telegram, simultaneamente. Gratidão infinita mais uma vez a vocês, espectadores, empresas e emissoras parceiras, corações solidários e fraternos, em especial a Aline Gonçalves, que amorosamente nos conduz até vocês. Gratidão, gratidão, gratidão. Namastê. Palestra lançamento do livro O Despertar da Consciência, de Sal da Terra à Luz do Mundo. Quando? Domingo, dia 15 de dezembro de 2024, às 9 horas da manhã. Onde? Ilha Solteira, São Paulo. Local: Centro Espírita Amor e Luz, CEA Luz. Endereço: Alameda, Pernambuco, número 136. Tema: Querer, Saber, Amar. Responsável: Ralph. Namastê.